Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos dão a honra de nos acompanhar nesta nossa quinta edição da ASPEN, Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional. O nosso tema de hoje é a atuação dos transportadores ferroviários de cargas e passageiros no enfrentamento da Covid-19. Eu tenho a alegria e a gratidão de receber aqui os amigos Vicente Abbate e Rodrigo Vilaça, nossos conselheiros e apoiadores de primeira hora no painel e no Frotas e Fretes Verdes. Muito obrigada, queridos. Foi o Vilaça e o Vicente que coordenaram essa nossa webinar de hoje, convidando Jobert Flores e Fernando Paes, aos quais eu agradeço profundamente a disponibilidade do tempo e do conhecimento de vocês. Nós temos aqui 4 técnicos da maior qualidade no Brasil. Esses 4 homens juntos sabem tudo de transporte ferroviário de carga e passageiro. Eu sou mineira, estou falando aqui de Belo Horizonte, nós mineiros, de fato, nós gostamos muito de trem, né? A minha história com o trem é uma coisa engraçada, porque onde eu nasci tinha uma estação ferroviária já desativada há cerca de 30 anos. Eu vim saber disso muito recentemente, era a Estrada de Ferro Paracatu, que ela foi desativada em 1938, eu sou de 64, então, mas é como se aquilo tivesse feito parte da minha vida toda. E eu nem vi, né? A linha já tinha sido desativada ali há cerca de 30 anos. Mas nós gostamos muito mesmo de trem em Minas Gerais. É uma história de amor que a gente tem. Não sei se é porque não temos o mar aqui, não é? Então, o trem é o que nos leva para fora das nossas fronteiras. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos senhores e pedir licença para fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Laís vai colocar aqui um slide com as logomarcas dos nossos patrocinadores. E eu quero dizer que são os nossos conselheiros e esses patrocinadores, os nossos grandes apoiadores que permitem que estejamos aqui reunidos hoje e ao longo de todas essas semanas que passaram. Então, muito obrigada à Aliança Navegação, ao Grupo Dex Soluções, IOSP Maxio, JSL, Movida e Scania. E hoje tivemos a confirmação de um novo parceiro que volta a repetir sua participação conosco, que é a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu só tenho palavras de gratidão, é sempre assim, a todos, aos que estão nos acompanhando à distância, que a gente nem sabe quem, onde está, e a vocês, Jobert Flores, Rodrigo Vilaça, Vicente Abbate e Fernando Paes. O meu muito obrigada. Eu passo a palavra para o Vicente, por favor, que vai dar início à condução dos trabalhos junto com o Rodrigo Vilaça. Muito obrigada. Obrigado, Jussara. Eu agradeço pela presença do Gilberto, do Fernando e do Rodrigo. Agradeço pela participação dos nossos ouvintes. Já temos aqui 71 participantes, esse número vai crescer seguramente. Temos aí também esse webinar transmitido pelo Facebook, do Instituto BESC, é isso, Jussara? E eu vou iniciar com a apresentação de um currículo, o Rodrigo me segue. Então, o Fernando Paes, ele é advogado e diretor executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, a ANTF. Ele atuou durante anos no governo federal, onde foi chefe de gabinete dos presidentes da Escola Nacional de Administração Pública, da Casa da Moeda do Brasil e da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP.
Rodrigo, você apresentaria, por favor, o Gilberto? Sem dúvida, vamos a esse início. O Gilberto Flores é engenheiro eletricista formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é presidente do Conselho da NP Trilhos e fundador da entidade que este ano completa 10 anos de existência, que muito nos orgulha, vice-presidente de Ferrovias da Confederação Nacional de Transporte e um chairman da divisão de metrôs para a América Latina da União Internacional de Transportes Públicos. Para mim, em especial, um grande orientador do transporte metropolitano sobre trilhos no Brasil. Gilberto Flores. Te devolvo, Vicente. Então, um segundo, só para apresentar o currículo do Rodrigo, rapidamente, ele e o meu, e aí a gente dá o início. Por favor, Rodrigo Vilaça é pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV São Paulo, graduado em Administração pelas Faculdades Metropolitanas Unidas e graduado em Logística pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Conselheiro fundador da NP Trilhos, do qual eu também faço parte, com muito orgulho, e conselheiro do Instituto BESC de Humanidades e Economia. Atualmente, eu também faço parte. Com passagens em muitas empresas, hoje é o presidente da Aviação Itapemirim. Rodrigo, por favor. E você, Vicente, é engenheiro metalurgista pela Escola de Engenharia de Mauá, consultor das empresas ferroviárias Maxion, presidente da Bifer, estagiário do Barão de Mauá, vice-presidente da BIFA, da Fundição, conselheiro do Instituto de Engenharia e do Instituto BESC, nosso, e com a defasagem e a alegria de muitos palmeirenses. E com isso eu retomo daqui, Vicente, passando agora sim a palavra para o Gilberto, para a gente ouvir você, Gilberto, sobre o papel da NP Trilhos e o sistema metroferroviário brasileiro. Por favor. Tá, ok. Rodrigo, Vicente, Sara, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade da gente poder compartilhar alguma coisa. O Rodrigo estava brincando comigo a respeito do currículo. Eu acho que eu omiti uma coisa importante. A minha vida profissional ela foi toda no metrô do Rio. Eu trabalhei lá há 45 anos, 12 anos diretor executivo. E é uma história do que eu tenho muito orgulho. Eu também queria pegar o que a Jussara comentou sobre o trem. Embora eu more no Rio a minha vida inteira, eu nasci em Minas também, no interior. Quando eu era pequeno, eu tenho 64 anos, quando eu era pequeno, para ir à cidade que eu nasci, são 400 quilômetros do Rio, mas você ia de trem. Para você ir de carro, esses 400 quilômetros levavam... A única vez que eu fui de carro, a gente saiu de casa às 7 da manhã e chegou às 11 da noite, e não tinha nada asfaltado. Então, só que, com o tempo, o trem desapareceu e hoje a gente sente falta dessa possibilidade, né? Mas eu estou aqui para falar em nome da NP Trilhos. A NP Trilhos, como o Rodrigo mencionou, é uma associação que foi fundada há 10 anos, lá dentro da CNT. Nós congregamos todas as operadoras, praticamente todas as operadoras de transporte de passageiros sobre trilho no Brasil, que as mais, para não deixar de citar, em São Paulo, aí, o metrô de São Paulo, a CPTM, as operações que estão vinculadas à CCR, a Via 4, a Via Mobilidade. No Rio, aqui, o Metrô Rio, a Supervia e o VLT Carioca. As operações que são vinculadas ao governo federal, 5 da CBTU, Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Maceió e Natal, a Transurb lá de Porto Alegre também, o metrô DF, as 2 operações em Salvador, a CTB e a CCR, e as 3 operações de Fortaleza, de Ceará, com o Metrofor. Essas operadoras, que não são uma grande estrutura, são 1.100 quilômetros, num mês normal, ou seja, em abril do ano passado, nós transportamos 12 milhões de passageiros. Esse mês de abril, a expectativa é que a gente transporte por dia, desculpa. Esse mês de abril, a média deve ser 2 milhões de passageiros por dia, ou seja, de 250 milhões no mês de abril do ano passado para 50 milhões esse mês, uma queda de demanda de 80% e, consequentemente, uma queda de receita praticamente da mesma ordem. A gente imagina que a perda dessas operadoras esse mês vai chegar em torno dos 930 milhões de reais. E o que acontece? Para que as coisas continuem funcionando, é um serviço essencial, principalmente para poder atender as pessoas
que dependem disso, que trabalham em saúde, segurança e supermercado, você tem que manter essa estrutura. É uma estrutura que, como a maioria sabe, tem um custo fixo elevado, porque entre 70% e 80% de um custo de operação desse é mão de obra, energia e manutenção. Você não tem como limitar isso. Se você for limitar a grade, você vai acabar juntando, aproximando as pessoas, que é um outro objetivo que você não pode fazer numa situação. E, além disso, para você continuar operando, você tem que ter cuidado com os seus empregados, com a higienização dos seus trens, estações, lugares onde as pessoas tocam, e isso, evidentemente, implica no aumento de custo. E qual é a situação que a gente está vivendo? Nessas operações que eu citei, a metade delas é pública e a metade delas é feita por empresas privadas. É evidente que a maioria das operações públicas, elas são, de uma maneira ou de outra, a tarifa técnica não é coberta pela tarifa que o passageiro paga, então os estados já costumam fazer subsídio disso. Daí esse subsídio vai ter que aumentar e provavelmente isso vai implicar em dificuldades para essas empresas. E as empresas privadas, que geralmente não têm subsídio, elas vão precisar, para fazer frente a essa situação, com somente 20% da receita, vai precisar de ter apoio para poder ter capital de giro para fazer frente a esses 2 ou 3 meses. Então, a associação ela buscou, junto ao governo federal, ao Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao BNDES, a Caixa Econômica, até junto ao Banco Mundial, ver se conseguia alguma situação de apoio. E agora as conversas estão sendo feitas diretamente entre as operadoras que têm essa necessidade e essas instituições, e a gente espera que isso tenha sucesso e nós consigamos, então, manter o serviço. E acho que a gente tem que agora começar a pensar na retomada, no futuro, o que vai acontecer o dia que a gente começar a abrir. Mas é claro que a gente não dá para imaginar que nós vamos ter a mesma situação que a gente tinha até o início desse ano, porque o transporte de passageiros é um hábito e esse hábito ele foi quebrado. Tem muitas atividades que eram feitas presencialmente que essa experiência, tipo a que nós estamos vivendo agora, ela vai ter outras possibilidades e provavelmente você não vai ter no dia seguinte 100% dos passageiros que você tinha antes, seja porque as pessoas vão, por um tempo, ter medo das aglomerações, e o transporte público é um transporte de alta capacidade, em que, no fundo, é difícil você não ter aglomeração, e você vai também ter os novos hábitos de você poder fazer reuniões virtuais e ter encontros que antes eram presenciais, e até você medir e projetar isso aí, vai ter uma nova realidade. Uma coisa que a gente entende tem que trabalhar para esse futuro isso atingiu todos os transportes de passageiros. Então, no dia seguinte, ou para o dia seguinte, a gente precisa se preparar de uma maneira de melhorar, de otimizar a maneira como a gente faz esse transporte. Hoje em dia, a gente não leva muito em consideração de você ter transporte de alta capacidade, transporte de média capacidade. Às vezes, você tem isso competindo com uma perda de escala. Na medida que você vai ter menos passageiros e menos receita, o momento é de você poder estruturar isso de uma maneira adequada, em que todos possam atuar adequadamente dentro de um contexto de alimentação, de capilaridade, e que você possa ter mais eficiência. Uma outra coisa que é importante é que nós temos uma parte, como eu citei, uma parte que são operadoras privadas e uma parte que são operadoras públicas. Nos últimos anos, aumentou bastante o número de operações privadas, e isso é uma coisa que teve um sucesso bastante grande. E a manutenção dessa tendência de você utilizar o setor privado, ele vai depender, face ao que está acontecendo, de você ter regras mais claras, sistemas de garantia que pudessem, por exemplo, fazer frente a uma situação excepcional como a que a gente está vivendo, e talvez adotar outras fontes de receita, como existem em outros países, como fazer, por exemplo, o transporte individual contribuir
para o transporte público daqueles que não têm a possibilidade de ter o transporte, seu próprio transporte. Então, nós estamos tentando trabalhar para nos preparar e ajudar as operadoras para preparar para esse dia seguinte e tentando manter o serviço com a qualidade, com a possibilidade dentro do contexto que a gente está vivendo. Ok, Gilberto. Uma síntese realmente incrível, ao mesmo tempo nos deixa com um instinto de questioná-lo mais ainda para olhar essa situação nesse pós-Covid. Na sequência, eu passo a você, Vicente, e vamos aguardar para uma sessão de perguntas após a exposição do Fernando, correto? Isso, não, Rodrigo, desculpe, já poderíamos passar a palavra ao Fernando, a gente faria essa primeira bateria de apresentações deles e depois a gente passa para as perguntas e respostas. Perfeito. Bom, boa tarde, Vicente, boa tarde, Rodrigo, Gilberto, Jussara, e boa tarde ao pessoal que está nos assistindo. Para a NTF é sempre um prazer e uma oportunidade poder falar um pouquinho sobre o transporte ferroviário de cargas, sobretudo nesse momento em que acho que está todo mundo querendo um pouco saber dos impactos dessa crise sanitária no setor. Eu já posso adiantar, claro que o nosso setor ele não tem sido tão impactado assim quanto o setor de passageiros, por motivos óbvios. O transporte de cargas ele não parou e as concessionárias têm feito um esforço muito grande para que não haja nenhuma interrupção ou suspensão do serviço de transporte de cargas, até muito preocupado o setor com o abastecimento da população também. A ferrovia, que é muito conhecida por transporte de commodities, minerais, agrícolas, ela cada vez mais vem transportando insumos que chegam às residências, à mesa do brasileiro, transportando alimentos, transportando produtos de higiene, fármacos, inclusive produtos muito importantes para a população nesse momento. O setor ele entrou esse ano, na verdade ele já vem há alguns anos com uma agenda muito clara, que é uma agenda ligada à renovação dos contratos de concessão. Eu poderia sintetizar 2 pontos assim de forma muito simplista, claro, mas a agenda de prorrogações, que é uma agenda de investimentos, e uma agenda de desburocratização, para justamente criar um ambiente regulatório em que esses investimentos possam de fato ocorrer sem muitos entraves, enfim. A gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre essa agenda. E é claro que essa agenda sofreu um impacto imediato por conta da crise e trouxe e colocou na mesa um outro desafio para nós, que foi, como o Gilberto já antecipou, manter a operação por meio de várias ações de fortalecimento da higienização dos locais de trabalho, o pessoal administrativo que pôde ficar em casa fazendo home office, está em casa fazendo home office. Quem está na operação com muito mais cuidado, equipes médicas à disposição dos funcionários, e a gente tem procurado evitar aglomerações, etc. Enfim, seguindo toda a recomendação dos órgãos de saúde, dos órgãos internacionais, e por enquanto, de fato, a ferrovia segue firme e forte aí nesse serviço de transporte. E, além disso, as concessionárias têm se notabilizado por uma série de ações humanitárias, boa parte delas, inclusive, foi divulgada na grande imprensa, ações, em particular da Vale e do Grupo Cosan, muito significativas, tanto na aquisição de kits para fazer testes e materiais de EPI para distribuição, quanto, no caso particular da Cosan, produção de álcool 70 para distribuição para hospitais. Então, acho que o setor também respondeu de forma muito efetiva e rápida a esse desafio. E também eu acho que é importante mencionar o governo, tanto a NTT quanto o Ministério da Infraestrutura responderam de forma muito ágil a algumas demandas por desburocratização, justamente nesse momento em que o mais importante é manter a operação.
Então, a gente conseguiu, de certa forma, relativizar, flexibilizar e suspender prazos de entrega de relatórios burocráticos, etc., que não são imprescindíveis à continuidade da operação. O governo teve uma sensibilidade e uma velocidade muito grande para responder a isso, tanto com medidas provisórias, em que ele classifica a atividade de transporte de cargas como uma atividade essencial, e como em uma série de resoluções da NTT, que ajudou nessa agenda de desburocratização para que a gente possa focar na operação. Então, é importante mencionar isso, reconhecer essa atuação rápida do governo. Claro que a gente tem outros temas que estão em discussão com o governo, acho que todo o setor de infraestrutura está discutindo eventual suspensão, diferimento de prazos para o pagamento de outorga, de parcelas de arrendamento, para aqueles que pagam arrendamento. Esse é um assunto que está na pauta. Tem outros assuntos que já estavam na pauta e eu acho que eles ganham importância agora, como a prorrogação do reporto, por exemplo, que é um programa de estímulo aos investimentos no setor portuário, no setor portuário e ferroviário, que ele vigora até dezembro desse ano. Então, é uma outra pauta do setor, tanto para o Executivo quanto para o Congresso. E acho que, de um modo geral, o que a gente está buscando fazer é aproveitar essas experiências bem-sucedidas que eu mencionei já da NTT, no sentido de burocratizar um pouco a atividade das concessionárias, para, por que não, manter alguma dessas iniciativas e torná-las permanentes, justamente porque a gente consegue demonstrar que elas não são imprescindíveis, que elas não são efetivamente necessárias para que a gente cumpra o papel definido nos contratos de concessão. Eu acho que para o início, é uma fala já que contempla basicamente o que eu tinha pensado em falar. Só mais uma questão a respeito da produção do setor. Como eu falei no início, a gente ainda não foi tão impactado como o setor de passageiros, mas a gente já consegue perceber algumas áreas em que houve redução de demanda significativa, particularmente combustíveis, produtos de siderurgia, foram áreas bastante atingidas já pela crise, e a gente teve agora, nos últimos dados, uma percepção também da queda do transporte de container, também por conta de redução de importação de outros países que adquiriam produtos aqui do Brasil, mas é uma percepção ainda leve do impacto da crise e a gente está monitorando isso com bastante cautela. Acho que é isso, pessoal. Então, ok. Vamos falando juntos aí, Rodrigo. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Fernando. As suas primeiras considerações foram excelentes no sentido da gente poder saber como é que está o setor ferroviário, um setor tanto de carga quanto de passageiros essencial para o país e que estão respondendo. Claro que a demanda, naturalmente, de transporte de passageiros diminuiu em função do isolamento social, mas está sendo atendido naquilo que é necessário. E agora, essa surpresa que o Fernando nos traz, de que alguns setores, naturalmente, também por conta da crise, reduzem o seu transporte, que são exatamente combustíveis, siderúrgico e contêineres, exatamente nos pontos em que a gente sabe que há uma diminuição em função dessa crise que a gente vivencia. Bom, nós já temos perguntas aqui. Se me permitirem, eu vou fazer uma primeira pergunta ao Fernando. E antes de fazer essa pergunta, só você mencionou a questão do reporto. É uma solicitação convergente com a indústria ferroviária. Estamos trabalhando juntos nisso, com projetos de lei já no Congresso, de forma que a gente consiga prorrogar por mais 5 anos esse benefício, que é um benefício que traz alavancagem de vendas para a indústria ferroviária, tanto de vagões, quanto de locomotivas, quanto de elementos de via férrea. Então, estaremos juntos, convergentes nessa pauta, Fernando. E era uma pergunta que eu faria se não tivesse recebido, mas recebi da Márcia Gomes, da UABTEC GE, e ela pergunta ao Fernando, com relação à renovação da Malha Paulista, como é que se encontra esse processo e qual é a sua perspectiva no sentido de que ele seja efetivamente resolvido, e com relação às demais malhas, ou às demais concessionárias, também se você pode dar um posicionamento, por favor.
Você está sem som. Estava no mudo. O processo da Malha Paulista, no final de novembro, teve uma sinalização bastante positiva, um acórdão favorável do TCU, do Tribunal de Contas da União, favorável à renovação, desde que fossem cumpridas algumas condições. E de lá para cá, a NTT e o Ministério fizeram os ajustes no termo aditivo, na minuta de contrato a ser assinada. Esses ajustes foram encaminhados para o TCU e a área técnica do TCU está analisando os ajustes. Foi divulgado na imprensa que a área técnica havia feito um pedido de concessão de uma cautelar ao ministro relator, que é o ministro Augusto Nardes, para que não fosse celebrado o aditivo na medida em que a área técnica, numa análise superficial, entendia que aquelas condições todas definidas não haviam sido integralmente cumpridas pela NTT. O que nós apuramos é que isso é uma questão de interpretação. Como eu falei, foi uma análise superficial da área técnica, eles próprios dizem isso no documento, que foi uma análise feita de forma muito rápida. O importante é que a cautelar não foi concedida, de modo que a gente continua com a expectativa, eu não diria mais de assinatura no mês de abril, que era também uma expectativa do ministro Tarcísio Freitas, mas eu acho que tem tudo para que seja assinado em maio. A Malha Paulista ela conclui um ciclo iniciado em junho de 2015. Né? Eu acho que é um bom caso, esse caso das renovações de ferrovia, ele é um bom estudo de caso que mostra como é complexo você fazer grandes movimentos no setor de infraestrutura do Brasil, como é difícil prorrogar um contrato de concessão. A gente está falando aí de um ciclo completo da política pública, desde o lançamento desse programa no Pio 2, ainda no governo Dilma Rousseff, passando pela edição de uma medida provisória que foi convertida em lei, pelo questionamento dessa lei no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que ela mostra, de fato, como é difícil, e o Supremo, no ano passado, ele julgou em sede liminar a constitucionalidade da lei, mas ainda resta o mérito para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a gente não sabe quando, não existe prazo para isso, mas realmente mostra como é difícil a gente fazer uma renovação de contrato e garantir bilhões de reais em investimento num momento em que todos os estudos e dados mostram que a capacidade de investimento do setor público, sobretudo por meio da Valec, mas também do DENIT, que fazia poucos investimentos no setor de ferrovia, ele foi minguando ao longo dos anos, de modo que o único instrumento realmente eficiente à disposição do governo para viabilizar investimentos robustos no setor e equilibrar um pouco mais a matriz de transportes no Brasil, que é muito dependente do modo rodoviário, isso todo mundo conhece a discussão, mas o único instrumento é, de fato, esse programa de renovações. Então, voltando à questão da Márcia Gomes, a Malha Paulista sendo autorizada e assinado o contrato agora em maio, a expectativa também muito forte de que os processos de renovação da Estrada de Ferro Vitória-Minas e da Estrada de Ferro Carajás também sejam concluídos ainda no primeiro semestre. Eu diria que existe o processo, ele está maduro a ponto de já ter uma conclusão muito rápida. O caso da MRS, que também já passou por audiência pública, é um outro caso previsto ainda para ser celebrado esse ano. E nós temos também qualificada pelo PPI a prorrogação da FCA, da Ferrovia Centro-Atlântica, que pertence ao grupo VLI, e essa ela ainda não passou por audiência pública organizada pela NTT. A expectativa é de que essas audiências ocorram esse ano. É claro que toda a agenda de audiências públicas foi suspensa pela NTT por conta dessa crise, então é possível que isso atrase um pouquinho o andamento em particular de alguns processos, mas a expectativa é que esses 5 processos sejam concluídos entre esse ano e o ano que vem, e que outras malhas também possam ter a prorrogação analisada, como é o caso, por exemplo, da Malha Paulista, que frequentemente há uma discussão na imprensa sobre a prorrogação da Malha Paulista, não, da Malha Sul, perdão, que também é uma malha concessionada para Rumo, e tem todo o potencial e toda a condição de passar por um processo de renovação. Mas a gente acha que agora os demais processos tendem a andar mais rápido por
porque justamente o da Malha Paulista foi o primeiro, e o governo, tanto o governo quanto o Tribunal de Contas, ele agora já aprendeu como fazer esse tipo de análise, então, portanto, a tendência é que tudo aconteça mais rápido. Obrigado, Fernando. Rodrigo, por favor. Gilberto, vamos lá numa sequência de questionamentos do que você nos expôs, né? Eu vou te passar 3 perguntas e que vai englobar pessoas como o Ricardo Chauí, você está sendo ouvido até no Canadá pelo Marcelo Pardal, nosso colega de área, o que é muito, muito bom. Alguns estudiosos afirmam que a demanda de passageiros, como você até citou na sua exposição, não voltará aos mesmos níveis após a pandemia. A minha visão tem sido muito sim, após. O que nós vamos fazer lá na frente, né? Como o setor avalia essa possibilidade? Quais medidas poderão ser tomadas para a garantia do financiamento da mobilidade urbana no Brasil? Esse é um questionamento lá do Marcelo, lá do Canadá. Ao mesmo tempo, o Ricardo e até o Peter Alush, nosso sempre presente amigo do setor, ele coloca as questões com relação à higiene para os usuários. Até o Fernando também citou a preocupação do setor de carga com relação a isso. Essas ações serão perpetuadas, porque parece que as pessoas não entendem que isso já era rotineiro. Ela apenas foi adicionada a novos patamares. O custo vai ficar mais alto? Essa seria a segunda pergunta. E uma terceira, como você enxerga as futuras concessões na área de transporte metroferroviário, naturalmente de passageiros, no pós-pandemia? Elas vão continuar acontecendo? Nós temos algumas no âmbito federal, se não me engano, acho que da Transurb para o próximo ano. E a questão da junção da Secretaria de Mobilidade Nacional com o Desenvolvimento Urbano, se, de uma certa forma, isso atrapalha um pouco o planejamento público. Seriam essas 3 primeiras. Rodrigo, posso agregar à sua primeira pergunta uma colocação minha, por gentileza? Eu acredito que esses estudos levem a que seja diminuída, mas a demanda ainda continuará sendo alta. Então, eu perguntaria ao Gilberto como é que eles vão trabalhar o setor no sentido de garantir aquele mínimo de 6 passageiros por metro quadrado, que garantiriam uma não superlotação, ou até trabalhar com menos. E aí entraria, talvez, o papel da indústria ferroviária, onde a gente poderia, com financiamentos competitivos, aumentar a frota para que pudesse atender essa situação, mesmo com uma menor demanda, mas com a não superlotação. Obrigado. Por favor, Gilberto, por favor, antes de você começar a responder, eu gostaria de pedir a todos que fossem breves na colocação das perguntas, que pudessem já resumi-las e fossem também breves nas respostas. Nós temos cerca de 30 perguntas, são 97 participantes nesse momento. É bom que possamos atender ao maior número, por favor. Muito obrigada. Eu vou começar sobre a questão da higienização. O Rodrigo mencionou bem, isso é uma prática, os trens eles e as estações eles normalmente passam por processo de limpeza e higienização. Esses processos eles foram implementados. Hoje, aquilo que você fazia uma vez por dia, você faz 2, 3 vezes por dia, dependendo da operação, dependendo da estação. Então, isso tudo foi acrescentado aos nossos processos. Na questão dos empregados, eu esqueci de mencionar, é uma preocupação muito grande a distribuição de EPIs, a proteção daqueles que já fazem parte de grupo de risco, para evitar que essas pessoas se contaminem. Então, é evidente que eu não imagino que você vai manter, depois da crise passada. É lógico que muitas experiências, inclusive a adoção de alguns produtos novos que foram descobertos por operadoras até de fora do Brasil, isso tudo vai fazer parte, vai ser incorporado ao dia a dia das operadoras. Mas eu não imagino que você possa arcar com a manutenção de um sistema de higienização tão rigoroso no dia a dia, porque isso pode inviabilizar que você consiga manter até a própria velocidade e de você ter a operação para atender o número de usuários que você atende. Agora, a questão do financiamento,
que foi colocada aqui também, o financiamento já era um problema. Nós temos hoje aqui no Brasil 1.100 quilômetros de trilhos para transporte de passageiro, que é absolutamente muito abaixo da necessidade que a gente tem para um país do tamanho como o nosso e das cidades do tamanho como as nossas. A gente tem mais de 80% da nossa população vivendo em cidades, a gente tem 27 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes, e a mobilidade, normalmente, para ser bem estruturada, ela depende de corredores de alta capacidade com trilho, conectados, integrados física e tarifariamente com os outros modais. Então, eu acho que a gente vai continuar precisando desse financiamento, e para mim é um pouco evidente que, se já era difícil para o governo fazer todos esses investimentos, vai ficar mais difícil depois, porque vai ter uma série de outras coisas que vão entrar nessa fila aí. A questão das concessões, que foi uma parte da outra pergunta, ela continua sendo uma alternativa. Vamos lembrar que a gente tem operações no Brasil, públicas e privadas, todas com qualidade, não há o que criticar. O problema é o custo dessas operações. Então, por exemplo, a minha experiência no MetroRio, o MetroRio foi uma operação pública até 98, e privada de 98 para diante. Só que, quando ela era pública, por razões... eu já tive essa conversa com outras pessoas, assim, mas você estava criticando quem fazia esse trabalho? Eu disse, não, eu estaria criticando a mim mesmo e todo o grupo que migrou de uma operação para outra. Mas a estrutura daquela companhia fazia que só 20%, o custo do operacional era coberto somente 20% pela receita das tarifas. O resto dependia de suporte do Estado. Com isso, na medida que você fez a concessão, você desonerou o Estado muito. Outro exemplo aqui do Rio é a Supervia, que transportava, antes da concessão, menos de 150 mil passageiros. Com a mesma estrutura, hoje ela transporta 700, 800 mil, o que ainda é abaixo da capacidade dela. Mas isso é um salto. Uma terceira situação é a metrô de Salvador, que ficou 15 anos com uma obra interrompida, e em menos de 2 anos depois da concessão, ela começou a operar, e hoje, se você for pensar em termos de rede, talvez seja a terceira rede do Brasil. Então, é uma alternativa, sim. Nada contra uma, contra a outra. Se o governo pudesse investir em tudo, seria ótimo. Mas, se não pode, eu acho que a possibilidade que se tem é dar para esses possíveis investidores, porque a gente sabe, eu estava até vendo num jornal desse falando de economia, existe liquidez, existe fundos de investimento interessados em investimentos de infraestrutura, mas para isso você tem que dar segurança regulatória, criar instrumentos de garantia que dê tranquilidade para esse investidor, e com isso você consiga alavancar os investimentos. Mesmo que o Estado possa fazer uma parte, mas ele pode se desonerar, dando ao privado a possibilidade de fazer essa segunda parte. A outra menção, e foi dada também a questão de outras, o que pode ser outros financiamentos? O que já é utilizado no mundo inteiro. A gente não tem nenhum tipo de pedágio urbano. Então, a questão não pode ser uma disputa entre os modais, ônibus, trem, não. Ao contrário, a mobilidade depende de todos os modais trabalhando juntos e integradamente. Agora, é uma disputa, sim, com o transporte individual, porque ele elitiza. O que normalmente se faz fora do Brasil é quem pode optar pelo transporte individual, ele vai ter que contribuir por aquele que não tem essa opção e usa o transporte público. Então, o pedágio urbano tem essa finalidade e ele é muito bem utilizado. Se você usa o carro em Londres, seu carro todo dia no centro da cidade, o seu IPVA vai ser muito mais caro e esse dinheiro vai servir para potencializar o uso do transporte público. Então, a busca de fontes alternativas como essa, ou de explorar, por exemplo, a questão imobiliária, são alternativas que podem ajudar esse financiamento. E a última coisa, eu tentei anotar aqui as 3 perguntas, mas a última coisa que foi colocada foi a questão da CEMOB. Para nós, a CEMOB tinha a finalidade específica da mobilidade,
era uma interlocução muito importante para nós no antigo Ministério das Cidades e agora no Ministério de Desenvolvimento Regional. A gente vê com preocupação, mas a gente espera que a importância da mobilidade, mesmo que estará sendo absorvida por outro ente dentro do Ministério, ele continue como prioridade e o nosso papel é continuar suportando, tentando ajudar, tentando orientar, fazendo o que for possível para que a gente tenha, pelo menos no futuro, aproveitar essa oportunidade para fazer da mobilidade realmente uma importância, uma obrigação social, um direito constitucional, como já está previsto. Gilberto, pode-se dizer até que os investimentos em trilhos serão menos combatidos? A população, a sociedade, ela vai poder perceber de forma diferente que os metrôs, os VLTs, quem sabe até o monotrilho, ele vai fazer frente não só ao ônibus, mas para essa mobilidade nos centros urbanos. É possível imaginar capital externo também atraído para o sistema brasileiro? Eu acho que sim, Rodrigo. Assim, eu acho que o equívoco que a gente viveu é principalmente essa de colocar a opção de ser, é o modal de trilho ou o modal de pneu. Não. O que determina isso é a demanda do corredor que você quer atender. Então, se você tem um corredor de alta capacidade, você vai ter que ter um transporte de alta capacidade e ele não vai funcionar bem se ele não for devidamente integrado, as pessoas fazerem a capilaridade com outros modais. Então, esse entendimento, que é uma coisa que tem que ser visto e planejado por um ente acima desse tipo de visão, quer dizer, nós não defendemos que tenha que ser o trilho contra o pneu, porque a gente não entende que o trilho sem o pneu vai propiciar a mobilidade adequada. Assim como a gente não acredita que o pneu sem o trilho, dependendo dos corredores, possa fazer isso. Então, eu acho que a oportunidade, porque a gente viveu uma época em que você podia, através da tarifa, fazer concorrência. Então, você tinha perda de escala, e a tarifa é mais alta, porque tem passageiro que é dividido. No mundo inteiro, o que você faz é organizar isso de uma maneira que você tenha ganho de escala. Então, quem viaja de ônibus viaja um trecho menor, com um custo menor, e a rentabilidade também dessa operação é maior. Então, você fazendo isso, todo mundo ganha. Mas você tem que ter uma visão maior, uma visão do todo, não uma visão dividida e olhando o interesse individual de uma operação, de uma linha, de uma coisa dessa. Muito obrigado, Gilberto. Seguimos, são 17h42. Vicente, com você. Ok. Eu vou fazer também 3 perguntas. Eu vou pegar 2 delas, juntar numa só, do Alex Rottmeister. Ele fala o seguinte: com relação ao transporte de cargas via ferrovias, houve a queda no transporte de contêineres nas ferrovias nesse ano. O Fernando acabou de reportar. Com relação ao ano passado, 2019, qual foi o aumento de transporte de contêineres? E aí eu emendo uma outra dele, que é do mesmo tema, que com a introdução dos vagões double stack, o transporte de contêineres nas ferrovias, após a pandemia, isso ajudará a recuperar o crescimento desse modal? Então, são 2 numa só do Alex. Depois tem um anônimo, que eu acho que é importante fazer essa pergunta. Fernando, as concessionárias estão falando em investimentos com a renovação das concessões. Sabendo que ao longo do tempo as renovações serão feitas, qual a preocupação das concessionárias em não quebrar todos os seus fornecedores até que tudo aconteça e ficarem restritos a importar produtos no futuro? Vou entrar num gancho aí para o Fernando também, se me permita. Fernando, os clientes, os usuários das ferrovias, na mesma linha da questão dos passageiros, eles vão serem mais participativos com o setor, assim, vão enxergar e vamos ter mais harmonias, comercialmente falando. Você está sentindo que a crise proporcionou esse estreitamento da relação da área comercial? Isso virá após o Covid? Obrigado. Tá. Pessoal, eu tive algum problema aqui na câmera, peço desculpa. Vocês me ouvem? Então, acho que eu estou só com o áudio funcionando. Vamos seguir. É um problema no meu computador, ele não está detectando a câmera, mas enfim, tudo bem. Em relação aos dados de container, a gente teve sim uma ligeira queda também no ano passado, mas
muito pouco significativa, e eu acho que não é capaz de alterar a tendência que a gente identifica para esse setor, de um crescimento anual médio de 26% desde 1997. Né? Então, quando as concessões foram feitas lá no início, na segunda metade dos anos 90, o Brasil transportava cerca de 3 mil TEUs, 3 mil containers de 20 pés ao ano, e a gente chegou ano passado em 492 mil. Como eu falei no início, cada vez mais os containers têm transportado produtos voltados para o mercado doméstico também, bebidas, carnes, produtos de limpeza, produtos químicos, siderúrgicos, e acho que está avançando bastante. Em relação aos dados do ano passado, a gente não tem consolidado ainda o número. 2018 foram 492 mil, o ano passado pode ser que tenha sido um pouquinho menos do que isso, a gente ainda não fechou esses dados, a NTT ainda não fechou esses dados. A respeito do double stack, assim como o double stack e o vagão de 40 e o container de 40 pés, eles tendem, claro, a otimizar ainda mais o transporte. Começou a ser utilizado já esse ano pela Brado, pela Rumo, também existe uma iniciativa da MRS de buscar a utilização do vagão double stack. É bom lembrar que a sua implementação nas ferrovias mais antigas não é nada trivial, porque as ferrovias elas foram desenhadas para composições muito menores e em muitos casos a gente teria que fazer obras faraônicas, até eu diria, inclusive túneis novos, etc. Então, a implementação na malha mais antiga não é muito trivial, mas nas malhas recentemente concedidas, na própria Norte-Sul e na própria Malha Norte, por exemplo, concessionada a Rumo, e ela tem sido bastante utilizada. A outra questão a respeito da cadeia produtiva. Já existem iniciativas de algumas concessionárias associadas à NTF, no sentido de antecipação, inclusive de pagamentos de fornecedores, para evitar uma quebradeira generalizada na cadeia produtiva. É claro que essa preocupação é uma preocupação absolutamente pertinente, e o que a gente tem feito, acho que como sempre, é atuado numa parceria muito grande com a ABFER, com o Vicente Abate, o presidente da associação, que está aqui fazendo parte desse debate, para tentar, de fato, reduzir os impactos e tentar mitigar um pouco os efeitos dessa crise. E a respeito, Rodrigo, da relação com os usuários, eu acho que isso também é uma questão, eu diria, que não tem relação com a crise, mas é uma permanente melhoria no relacionamento entre transportadores e usuários. Recentemente, a gente fez um levantamento, o número de usuários das ferrovias, os nossos associados, aumentou exponencialmente desde que as concessões foram feitas. Eu acho que o setor está, enfim, cada vez mais avançado nisso. Mas a respeito de uma pergunta específica ligada à crise, eu diria que talvez seja cedo ainda para tirar qualquer conclusão a respeito, principalmente considerando que a nossa relação com os clientes tende a ser relações de longo prazo, contratos de longa duração, enfim. Então, eu não diria que é em função da crise que a gente tem uma tendência de melhoria nessa relação com o cliente, eu diria que isso é em função da melhoria do setor de um modo geral e também da atuação da NTT. A gente pode pegar como exemplo, para fazer um gancho, na relação com os usuários, na prestação do serviço, a nova minuta de contrato que está em avaliação, como eu falei, pelo TCU, no caso particular da Malha Paulista, mas ela traz uma série de obrigações novas para os concessionários, porque hoje os contratos falam apenas em metas de produção e de segurança. Então, o novo contrato, além de garantir investimentos bilionários, vai permitir uma modernização do setor, inclusive criando uma série de níveis de serviço e indicadores de qualidade na prestação do serviço, que eu acho que tendem a fortalecer um pouco essa questão colocada pelo Rodrigo Vilas.
Posso ir na sequência aqui, Jussara, são 17h49. O Jobé, o setor atua aqui na linha de frente da pandemia, né? Claro, para garantir o transporte nas cidades. O que o governo, de uma certa forma, tem feito para proteger os funcionários? Temos aproveitado alguma situação com relação a isso? E há uma pergunta sobre a questão do... Todos nós perguntamos, né, muitos, o transporte de passageiros é subsidiado, ele é mais em cima do investimento público, mas o privado participa agora, no mundo todo, né? É sempre natural a presença do Estado, do poder público. Como é que você enxerga essa situação no pós-Covid? Faltou o som, chefe. E se me permitir, Jobé, há uma questão de digitalização, né? As redes sociais, a movimentação, aquela coisa do metrô para de manhã funcionar, já tem tudo praticamente automático. Com esse uso intensivo que nós estamos praticando aqui, como é que você enxerga esse mundo moderno da digitalização, dessa aproximação que nós estamos tendo com o nosso usuário, nosso público, assim como na carne? Mas o público ele sente mais o esforço que os funcionários do metrô estão fazendo, que a área de segurança está fazendo, que é perceptível isso. Então, no meu ponto de vista, o entendimento vem de que há uma participação maior e os instrumentos de inteligência artificial, de sistemas, vão ajudar muito nisso para o futuro. Você pode nos ajudar com isso? Vou tentar, Rodrigo. A primeira questão, você falou dos governos. Na verdade, as operadoras estão fazendo o possível para proteger seus empregados, estão sendo super necessários. Lógico que tem operações que são tocadas pelos próprios governos. Na questão da sustentação das empresas, a gente tem tido, por parte principalmente do governo federal, do BNDES, o interesse de ajudar, de dar suporte, está sendo buscado alternativas para isso. Então, eu acho que existe a sensibilidade. O que a gente se preocupa é que tenha uma velocidade nessas respostas. Você tocou no ponto da questão do investimento público, do subsídio. Sim, vamos lá. Eu falei muito aqui de investimento privado, eu acho que a gente tem que tentar estimular o investimento privado na medida que você tenha regras claras, sistemas de garantia, mas isso é porque a gente não tem, ou não teve até hoje, um investimento público que desse conta da nossa necessidade de transporte. Porque se tivesse, ninguém estaria discutindo isso. Onde o poder público fez frente a isso e instalou as infraestruturas, não precisou de dinheiro privado. Você fez sozinho. Agora, você vê, não vamos falar da Europa, não vamos falar da China, vamos falar da América Latina. Aqui você tem grandes metrôs, tem no Rio, em São Paulo, em Buenos Aires, em Santiago, na Cidade do México. Buenos Aires existe há mais de 100 anos, então ele começou muito na frente. Mas metrô Rio, São Paulo, Santiago e México são metrôs com a mesma idade, são todos da década de 70. Os dois que tem fora do Brasil, Santiago e México, têm o dobro da infraestrutura que nós temos aqui, mais do dobro. Ou seja, são países que também não são ricos, mas que tiveram uma opção por isso daí. Então, mas estou falando de metrôs que operam há mais de 40 anos. Então, a gente pode esperar mais 40 anos por esse investimento público, seria o ideal, ou a gente pode ver uma alternativa para tentar antecipar esse investimento. Então, é nesse sentido. Agora, a questão do subsídio, sim, ela é prática em todos os lugares do mundo. Aqui no Brasil, muitas cidades não têm subsídio. Agora, a gente é contra o subsídio? Não. O problema é o seguinte, o problema é que o que é subsidiado fora do Brasil? Você subsidia a integração. Então, o sujeito que vai pegar 3 modais, ele vai pegar um ônibus, um barco e um trem, ele vai pagar uma passagem só. E naquela passagem que ele paga, não está o custo técnico operacional desses 3 modais somados. Não ficaria muito caro. A diferença entre o que ele paga e o custo para manter essas operações bem tecnicamente seguras, isso é subsidiado. Então, você não subsidia individualmente a operação,
você subsidia a possibilidade de você utilizar todos os modais ao mesmo tempo. Isso, geralmente, precisa de fazer com um sistema de bilhetagem correto. Quando você não faz isso bem estruturado, sem um sistema que te dê, inclusive, você pode, inclusive, se beneficiar do ganho que tem esse sistema. O sistema do Chile, por exemplo, ele tem um bilhete único lá, que é operado pelo sistema do metrô. E só a rentabilidade desse bilhete único corresponde a 6, 7% da receita operacional. Quer dizer, você pode incorporar isso no benefício do transporte, não como lucro. E isso já é feito em outros lugares. A outra coisa que você falou foi sobre digitalização. Olha só, no mundo da mobilidade, das ferrovias e dos metrôs, tem 2 temas que hoje são tratados como prioridade. Um é a gestão de ativos, no sentido que esses ativos que a gente opera, eles envelhecem, eles, quanto mais velhos ficam, o custo operacional deles é maior, o custo de manutenção, a confiabilidade, a disponibilidade dele é menor. Então, estabelecer desde o princípio um ativo, às vezes ele é o mais caro, mas o custo do ciclo de vida dele é menor. Você sabe quando você vai desmobilizar ele. E isso faz essa renovação, que é uma situação que o Vicente até mencionou. Você fica operando as coisas indefinidamente, mesmo quando não é razoável. Tá certo? Isso é igual uma pessoa que vive 100 anos, é ótimo, maravilhoso, mas ela vai gastar muito mais de médico nos últimos 10 anos, de remédio, do que a vida inteira. Para a pessoa, isso é maravilhoso. Para um equipamento, isso é ridículo. Você tem que botar um equipamento novo. Então, são situações que você tem que encarar de maneira diferente. E a digitalização é uma ferramenta que se encaixa perfeitamente nisso, tanto para fazer diagnóstico, quanto para aumentar a segurança, quanto para aumentar a precisão. Os trens hoje que são operados sem condutor, eles são muito mais seguros, muito mais precisos. Você tem uma ideia, tem mais de 1.000 quilômetros de ferrovia no mundo sem condutor. Isso já existe, eu não sei, 20 anos, não tem um singular acidente com morte nesse tipo de sistema. Ou seja, investir na digitalização também é o futuro, até porque você consegue, com isso, diminuir intervalos, aumentar a eficiência das linhas. João Bé, bastante esclarecedor, muito obrigado. Eu fico com otimismo ali na frente, Jussara e Vicente, de que nós vamos ter boas oportunidades na linha 8 e 9 da CPTM aqui em São Paulo. Provavelmente o trem para o interior, o TIC aqui para Campinas, de que nós vamos ter muito o que fazer, da mesma forma que a FIOL, o Ferrogrão, equacionar a questão da transnordestina. Eu sou bem otimista nesse ponto. Mas muito obrigado, Jober, e eu devolvo a bola para a Jussara. Creio que nós estamos aí no limiar, né, Jussara? O som, Jussara. Ou posso voltar com o Vicente? Sim, nós temos ainda meia hora de debate. Nós temos 107 participantes nesse momento, tem muitas perguntas a serem feitas. Os nossos ouvintes, assistentes aqui, estão nos cumprimentando bastante pela iniciativa, ou seja, o tema agrada muito. Então, por favor, podemos continuar respondendo as perguntas dos nossos espectadores. Ok. Então, o Gilberto falou sobre digitalização, então respondeu uma pergunta do Recife Ocidente, tá? Eu vou entrar com 3 perguntas aqui. A primeira do Renato Simenauer, que é nosso parceiro de conselho do Frotas e Fretes. Há cerca de 6 meses, o ministro Tarcísio da Infraestrutura veio a público para contar que houve e estaria havendo uma grande privatização de linhas férreas no Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Isso avançou? Essa é uma primeira pergunta. A segunda, Jaime, PS, eu não o conheço. Qual a expectativa de aporte de recursos externos quando os subsídios minguarem, literalmente? E, por último, uma pergunta do Eduardo Moreira, nosso antigo colega de GE, que hoje é consultor. Deixa eu achar aqui um minutinho só, mais um pouquinho aqui. O Eduardo trabalhou por vários anos na GE, Transportation, e hoje atua como consultor. Ele pergunta como a NTF vê os projetos Ferrogrão e extensão da Malha Norte até Sorriso. Pergunta se há demanda para os 2 projetos. Fernando, por favor.
Fernando? Aí. Pois, estão ouvindo? Sim. Bom, eu acho que dá para responder, Vicente, as questões elas estão ligadas, talvez, numa resposta só. Primeiro, a respeito de privatização de ferrovias no Nordeste, no Norte, o que eu acho que está colocado sobre discussão de ferrovia privada no Brasil, parte do PL 261 de 2018, que foi uma proposta de iniciativa do senador José Serra, que busca criar o Instituto da Autorização, além da concessão no setor ferroviário, e criar a figura da ferrovia efetivamente privada, né? A ferrovia dona da faixa de domínio, lembrando que hoje as concessionárias não são proprietárias da ferrovia, elas são meros operadores, e a propriedade é de titularidade da União por meio do DENIT. Então, a discussão que houve a respeito de privatização foi essa, e o carro-chefe dessa discussão, o grande exemplo dessa discussão tem sido sempre a Ferrogrão, que é uma ferrovia cujo projeto liga o Mato Grosso aos portos do Arco Norte, particularmente Sinop, a Miritituba, no Pará. É um projeto que eu diria bastante ousado sob o ponto de vista da construção em si. Você fazer uma ferrovia atravessando boa parte da região amazônica não é algo trivial, mas é evidente que é algo factível. O governo recentemente concluiu a pavimentação da BR-163 depois de 40 anos, e isso gera, de fato, uma expectativa de que é possível, sim, você construir uma ferrovia ao longo da rodovia. Há uma série de discussões, inclusive, sobre uma concessão da rodovia enquanto durarem as obras, caso, de fato, a Ferrogrão venha a sair do papel. Ela tem uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao financiamento, porque a ideia é que seja uma ferrovia construída com recursos privados, assim como o Gilberto coloca a questão do subsídio na questão dos transportes de passageiro, que de fato é muito mais presente. No transporte de cargas, a construção de ferrovias, historicamente, tem sido feita, salvo raríssimas exceções, com recursos públicos, né? Inclusive, a última concessão feita do tramo central da Ferrovia Norte-Sul, que também foi uma ferrovia concluída, não concluída até o fim, mas foi construída pela Valec. E aí a questão, um bom exemplo de ferrovia privada que foi construída com recursos, 100% com recursos do setor privado, a Malha Norte, concessionada a Rumo. E aí, já entrando na questão sobre Ferrogrão e a extensão da Rumo até Sorriso, e eventualmente subindo ainda mais, eu entendo, a princípio, que sim, existe demanda para mais de um projeto de ferrovia no Mato Grosso. A gente não pode esquecer também da FICO, que é um projeto que está atrelado à renovação da Estrada de Ferro Vitória-Minas e que, portanto, com funding praticamente garantido, uma vez assinado o contrato, vai estar garantido o recurso para a construção dessa ferrovia. Igualmente importante para o Mato Grosso, ela beneficia uma outra região do estado, a região nordeste do Mato Grosso. Mas o que eu diria é a produção de soja do Brasil esse ano, a safra vai ser histórica. Então, é um setor que o Brasil pode se orgulhar de ser absolutamente competitivo, é o setor do agronegócio, e o nosso gargalo justamente está na logística. Daí o esforço da gente, do setor, cada vez mais se apresentar como um grande transportador do agronegócio. Hoje a ferrovia transporta quase metade de toda a soja exportada pelo Brasil, e esse número deveria ser tão acentuado quanto a nossa participação no transporte de minério, que é praticamente 100%, o que não está em ferrovia está em duto. A soja, que percorre grandes distâncias, é um clássico produto commodity transportado em grandes quantidades, é um exemplo clássico de um produto que deveria estar na ferrovia, sem prejuízo da participação intensa do setor rodoviário, dos caminhoneiros,
seja no transporte entre as fazendas e os terminais, seja depois, muitas vezes, no transporte na ponta final, em alguns casos, quando isso é necessário também. Então, eu acho que existe, sim, demanda para esses 3 projetos. Acho que, aparentemente, a FICO e o prolongamento da Malha Norte, eles parecem mais viáveis ou, eu diria, menos complexos do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista de financiamento, uma vez que a Rumo já manifestou algumas vezes interesse e condições de fazer, de fato, essa expansão, e, como eu falei, no caso da FICO, isso está atrelado à renovação de contrato da Vitória Minas. Então, eu acho que tem tudo para que o Mato Grosso seja, de fato, ainda mais bem atendido por ferrovia. A gente precisa lembrar que o trecho entre Rondonópolis e o Porto de Santos é um dos maiores corredores de transporte de commodities do mundo, né? Se eu não me engano, a gente fica atrás do Mississippi apenas no transporte de grãos lá nos Estados Unidos, mas é realmente significativo, e a expansão de Rondonópolis até Sorriso certamente vai injetar ainda mais carga nesse sistema. E aí é importante também lembrar que a renovação da Malha Paulista é absolutamente fundamental para o escoamento dessas cargas do Mato Grosso, uma vez que a Malha Norte se conecta na Malha Paulista para acessar o Porto de Santos. Então, as ações têm que ser feitas de forma concatenada, assim como a Malha Paulista é fundamental para o escoamento das cargas do tramo central da Ferrovia Norte-Sul, quando as obras forem concluídas, e, da mesma forma, a renovação dos contratos, dos demais contratos, estão todos atrelados a essa busca de uma matriz mais equilibrada, com uma participação maior da ferrovia, e um foco muito grande, não só no agronegócio, mas também no transporte de contêineres de carga geral, o que está muito destacado no plano de negócio da MRS, que é a 4ª ferrovia que já passou por audiência pública. Acho que é isso, pessoal. Obrigado, Fernando. Rodrigo, por favor. Gilberto, tem aqui uma questão do Cristiano Saito sobre uma notícia de hoje do metrô de São Paulo sobre a questão do uso de máscaras dentro das estações, na entrada mesmo. É uma ação bastante forte do ponto de vista de praticidade, né? De que o usuário use e utilize a máscara na sua movimentação. O que você pensa disso? E também uma do nosso colega João, que coloca um comparativo aí das ações que o governo tem feito para o setor aéreo. Somos passageiros, o que mais se aproxima naturalmente não é navio, não é trem de média distância, uma base mais próxima, mas eu mesmo vim de Brasília hoje e fiquei espantado, só tinham 5 voos operando no dia de hoje lá. Então, eu fico impressionado de como essa situação está ocorrendo. Como é que você tem alguma associação que a gente possa fazer dos benefícios que a aviação tem visto, em detrimento até mesmo do ônibus rodoviário aqui, que abruptamente também foram encerradas as operações? O que você pode nos dizer sobre isso? Rodrigo, primeiro a questão da máscara, é difícil a gente que não é especializado nisso falar, mas aqui no Rio, por exemplo, tem uma orientação da prefeitura que é preciso usar máscara. Não existe nenhuma penalidade, mas a Guarda Municipal orienta nesse sentido. E você vê a maioria das pessoas usando máscara. Eu acho que isso, usar ou não usar, é uma determinação dos órgãos de saúde, sabe? E a gente tem que cumprir isso. Agora, a questão é, existe máscara para todo mundo? Porque é impossível pensar que você possa fornecer como operador máscara para todo mundo. Mas essa é uma orientação da área de saúde que a gente tem que cumprir, tá certo? Mas os recursos para as pessoas poderem obter essas máscaras não pode ser delegado e sobrecarregar as operações. O que você disse
sobre a questão da aviação foi um dos temas que nós tratamos nas nossas reuniões com o governo federal. Logo de cara, eles se preocuparam com a questão das operadoras aéreas. A gente sabe que hoje em dia tem aeroportos que tinham 500 voos, que estão tendo 20 ou menos, tá certo? E hoje saiu realmente no jornal que o governo está pensando em adquirir passagens em adiantamento para poder ajudar essas operadoras a se sustentar. Essa é uma das alternativas que a gente discute com o BNDES, com o governo do Rio especificamente, que é a possibilidade de adiantamento de créditos de viagens para serem usadas no futuro, mas que você poderia, com isso, aumentar a receita no momento de dificuldade, que o conceito é exatamente igual. A diferença é que, mesmo que você tivesse recurso federal, você precisa que os governos estaduais, que são os poderes concedentes nesse caso, que são os detentores dessa obrigação, o transporte público é uma obrigação dos estados e municípios, eles precisariam ter uma estrutura para fazer isso. Mas a gente entende que essa alternativa, sim, ela talvez seja a alternativa mais viável para que você consiga fazer uma antecipação de recursos e depois as operadoras vão pagar fornecendo as viagens no futuro. Gilberto, a questão de algumas concessionárias passageiras, talvez se aplique ao Fernando Paes também, na postergação, no adiamento da concessão, dos valores de concessão. Se não me engano, a ferrovia de carga são de 3 em 3 meses pagos um valor pelo arrendamento, pela concessão. Esse pleito vai existir nas operadoras privadas nos estados, onde, no caso, Rio de Janeiro, por exemplo? Olha, o que tem acontecido na prática, por exemplo, as concessões, algumas delas no início, você tinha um pagamento de outorga pela concessão. Mas a maioria, hoje em dia, trocou esses pagamentos por investimentos que já foram feitos. Então, você já endividou as operadoras para pagar a concessão lá para frente. O que o governo já concedeu, esses investimentos foram muitos deles com empréstimos do BNDES, e o BNDES está, sim, propiciando que o pagamento desses empréstimos pode ser postergado. E isso dá um alívio importante para quem pagou a concessão através de investimento. Então, esse processo, esse é o único processo que ele já tem uma solução, porque o BNDES já concordou com isso. Tá certo? E nas PPPs é a mesma coisa, né? Porque as PPPs, o investimento, parte do investimento é do privado e esse investimento é que é o pagamento da outorga da concessão. Indo um pouco para a linha de ambientes como nós todos já estivemos, da Inotrans, na Alemanha, que pela primeira, naturalmente como muitas, mas a nossa feira mais importante do setor em Berlim, em setembro, foi adiada por um ano. Para abril. É isso. Como você vê e observa a questão dos fornecedores, assim, essa relação com os fornecedores, com a indústria, o suprimento, e aí não é uma pergunta combinada com o Vicente, não, é algo típico disso. Assim, a gente sabe que muitas empresas não vão suportar esse... Eu estou falando no mundo todo, não apenas no Brasil, mas olhando com um olhar nacionalista, assim, como você vê a necessidade e o empenho de que a indústria nacional seja privilegiada nesse momento, privilegiada, não protegida, mas entendida como importante para a geração de empregos e para o projeto de retomada de investimentos. Sem dúvida, uma crise sem obras de infraestrutura não se sustenta. Como é que você vê isso? Eu acho, Rodrigo, a gente está falando aqui de sobrevivência nesse período aqui, tanto das operadoras quanto das supridoras. Agora, quando a gente sair disso, eu acho que a gente tem sim que privilegiar o investimento. A gente já falou sobre isso, seja de onde vem o recurso, tá certo? Até para você poder manter a empregabilidade. E no caso da indústria ferroviária, é um pouco mais da empregabilidade. Essa indústria tem uma tecnologia, desenvolveu essa tecnologia, e perder isso é um absurdo. Então, eu também não sou favorável à proteção. Eu acho que você tem que competir, mas eu acho que a indústria nacional ela tem competitividade, sim,
Tanto é que ela tem encomenda para fora do Brasil. Então, se tiver investimento, e o que talvez fosse importante é ter um benefício fiscal para poder igualar essa competição, e aí sim seria bom para todo mundo, para a sociedade, para a empregabilidade, para essas operadoras, porque elas iam ter expansão e modernização dos seus ativos, e para a indústria que ia continuar conseguindo se manter. Eu acho que o problema, primeiro, é a gente passar dessa fase crítica e depois ter um plano de investimento, seja ele público ou privado, que dê gás e que dê emprego, faça a economia rodar positivamente. Gilberto, nós vamos chegando a 18h15, mas me apareceu aqui uma pergunta interessantíssima do Urubatã, que é lá da Rodrigo, me passa depois para fazer mais algumas para o Fernando, por favor. Por favor, gente, à vontade. Já começou. Existe algum estudo técnico na NP3 sendo realizado para subsidiar o governo federal na projeção de tempo recomendado de relaxamento, de estimativa de frota que deve circular em virtude do comportamento dessa curva de disseminação? Assim, a NP3 apresentou esse estudo como aviação, como rodoviário, de ônibus, de carga, fez? Existe algo similar? Não, a gente não fez isso. Inclusive, a gente procurou saber o que tinha acontecido em outros metrôs no mundo. A gente viu que a queda de demanda é similar, tá certo? Metrôs como o de Paris, por exemplo, e Nova York, tem uma queda de 90%, até mais acentuada do que aqui no Brasil. E nos lugares em que as restrições estão sendo liberadas, até porque a curva lá da doença já está regredindo, mas você vê que a recuperação da demanda ela é mais lenta. Você vê a curva da doença está assim, mas a curva da demanda continua estagnada. Então, o tempo vai levar um pouco mais. O que você perguntou, na verdade, a gente não fez pelo seguinte, é muito particular. Quer dizer, a gente tem tantos sistemas que são extremamente carregados, como o de São Paulo, que talvez seja um dos mais carregados do mundo, e tem outros que não são, tem demandas médias, em que a própria restrição já vai criar um afastamento e o trem vai praticamente sempre circular vazio, quase sempre com todo mundo sentado. É diferente do sistema como São Paulo, que tem uma demanda espetacular, e esse vai ser cheio mesmo numa situação de restrição. Mas a gente não fez isso porque não tem uma uniformidade para você fazer e para poder recomendar. Obrigado, Gilberto. Vicente, toca aí com você. Obrigado, Rodrigo. Fernando, por favor, uma pergunta do Fabrício Gaspar. Temos alguma posição sobre o trecho complementar da Ferroeste de Cascavel até Foz do Iguaçu? E uma segunda do Sérgio Iacarino, que é especialista em infraestrutura sênior do Ministério da Economia, está em exercício do Ministério da Infraestrutura. Ele diz que a perversa distribuição intermodal do Brasil, que parece não ter perspectiva próxima futura de uma inversão que privilegie os modos de transporte que são nitidamente mais eficientes energética, ambiental e economicamente, o ferroviário e o aquaviário. Quando se prevê, vocês, enquanto expertos no assunto, que possamos almejar um futuro mais coerente na distribuição intermodal que hoje estabelece 62% da carga por rodovia? Tem uma pergunta do João Coutinho, que eu não sei se eu consegui interpretar, mas ele fala na questão de quando privatizar a Carajás, na renovação, como é que fica a própria ferrovia? João Coutinho, se me permitir, eu vou te dar uma resposta, nem perguntaria ao Fernando, mas, na realidade, a renovação antecipada ela é para permitir que, por mais 30 anos, as concessionárias, todas elas sejam deem continuação aos seus programas. Então, não há uma privatização, na realidade é um processo de desestatização que já aconteceu e está sendo feita a renovação. Se não conseguir, é João Coutinho, tá? Se não conseguir, a gente fala no particular. Bom, Vicente, a respeito da Ferroeste, o que eu tenho conhecimento é que há algumas consultas na NTT
a respeito da expansão da Ferroeste, tanto em direção a Foz do Iguaçu, como em direção a Dourados, no Mato Grosso do Sul, como também um projeto paralelo de chegada ao Porto de Paranaguá. Eu acho que não tem nada muito avançado a respeito, até porque, como a gente falou, no caso como a gente falou da Ferrogrão, é muito difícil um projeto ferroviário no Brasil partir do zero, 100%, com recursos da iniciativa privada, são poucos os casos que a gente tem. E eu mencionei, inclusive, a expansão da Malha Norte, que eu acho que já é um exemplo disso e pode continuar como exemplo de recurso privado em projetos Greenfield. Então, a respeito da Ferroeste, é isso. Lembrando que qualquer projeto que possa interferir na demanda da Malha Sul, como já identificado pela NTT, levaria à necessidade de uma discussão de reequilíbrio do contrato da própria Malha Sul, caso houvesse um impacto significativo na demanda. Então, essa basicamente é a questão da Ferroeste. A Ferroeste é a única concessão federal que não é associada à NTF por uma questão estatutária. A gente trabalha com as ferrovias do setor privado e a Ferroeste, para quem não sabe, ela é uma concessão, foi uma concessão feita ao governo do Paraná. É uma concessão federal, mas o gestor é o governo do estado do Paraná. A respeito da inversão da matriz de transportes, que eu acho que é algo bastante desejado para um país que tem as dimensões do Brasil e tem uma forte vocação para a exportação de commodities, eu acho que a inversão está longe ainda, infelizmente. O que a gente tem de projeção, inclusive projeção oficial no Plano Nacional de Logística, é que a gente possa dar um salto dos atuais 15%, 18% de participação do modal ferroviário para mais de 30%, 31%, isso até 2025 era a projeção inicial, mas a expectativa de que a gente chegue na casa dos 30% por meio da implementação desses projetos que estão no PNL, no Plano de Logística, que tem os 5 projetos de prorrogação antecipada, que eu já me referi aqui, além da Ferrogrão e da FICO, e uma série de outros projetos, mas que não estão considerados nesse ganho de capacidade para chegar em 30%. Então, acho que esse é o cenário. E só a respeito de Carajás, o que eu acho importante mencionar é que o que está atrelado à renovação de Carajás é justamente a duplicação da ferrovia, que já foi feita, e a importância de Carajás, claro, para além de ser uma ferrovia exemplo mundial no transporte extremamente eficiente de minério, é importante lembrar que a ferrovia Carajás ela é uma ferrovia que garante vida à ferrovia Norte-Sul. A ferrovia Norte-Sul, como a gente sabe, ainda não tem saída para o Porto de Santos, ainda não chega na Malha Paulista, e a ferrovia Norte-Sul, lá na região norte, ela se conecta à ferrovia Carajás na altura de Açailândia, no Maranhão, e de lá segue para o Porto de Itaqui. Então, se não fosse a duplicação de Carajás, hoje a gente não teria a possibilidade que nós temos, que a sociedade tem, de escoar pelo menos 20 milhões de toneladas de qualquer produto que não seja minério pela ferrovia, pela estrada de ferro Carajás. Essa foi uma condição que a NTT impôs quando foi feita a duplicação. Então, eu acho que esse é o grande interesse, para além da exploração do transporte de minério evidente, é que ela permite que a ferrovia Norte-Sul acesse o Porto de Itaqui. É isso, Vicente. Perfeito, Fernando. Obrigado. Rodrigo, por favor. Uma pergunta do Alberto Danon, me perdoe que eu estou rapidamente. O fato de termos restrições quanto a aglomerações deve potencializar o uso do veículo motorizado individualmente? Não seria o caso de criarmos algum mecanismo de cobrança para restringir a utilização
dos mesmos, né? E a outra de um colega, os contratos de concessão com essa crise toda, naturalmente se tornam desequilibrados, creio que na carga também, por um problema, naturalmente, que foge a qualquer controle. O que o poder concedente poderia implementar de ação mais imediata para eliminar esse desequilíbrio? Eu sei que fizemos aqui trocas de informações das mais variadas, mas o que o governo deveria olhar no que a NP Trilhos diz hoje? O que o setor precisa de um carinho, assim como o aéreo tem recebido, como nós, hoje, eu estando passando por ônibus rodoviário, também fizemos pleitos junto à ABRAT e à própria NTU nesse sentido. Você pode... Olha só, Rodrigo, a primeira parte da primeira pergunta, a gente tocou nesse ponto. É evidente, você imagina, uma pessoa que tem um carro, hoje ela está em isolamento, amanhã isso abre. Você vai querer pegar um transporte público? Você vai botar o seu carro? Quer dizer, na contramão do que a gente sempre tentou dizer para você deixar o seu carro em casa e usar o transporte público. Então, essa curva de aprendizado ela vai ser mais lenta. Primeiro vai ganhar confiança de que não tem mais risco, ou o trânsito vai ficar insuportável. Agora, o que a gente falou, é o momento de você criar mecanismos de fazer o financiamento do transporte público através do transporte individual. Por quê? Porque a pessoa que não tem a possibilidade de usar o transporte individual vai continuar usando o transporte público. Então, é uma questão de justiça social. A gente falou de outras fontes de financiamento, a gente também pode... existem mecanismos para você se apropriar da valorização, parte da valorização imobiliária quando você faz um investimento desse tipo. Tá certo? E a outra questão foi a questão sobre o reequilíbrio. Não tem dúvida, assim, todos esses contratos de concessão eles têm um mecanismo de você fazer um reequilíbrio a cada 5 anos, de maneira que se o ganho da operadora estiver acima do combinado, você vai devolver isso através da tarifa ou através de investimento, e se estiver abaixo, você vai ter que ter uma compensação. Agora, independentemente disso, você pode ter alguma coisa de força maior, que é exatamente o caso, que desequilibra esses contratos. Então, talvez até por uma questão de você está operando numa situação de uma tragédia quase mundial. Você não está colocando, as empresas talvez não estejam colocando já o pleito do reequilíbrio, mas eu acho que isso pode ser acordado com os poderes concedentes, você colocar sim, porque isso vai ser objeto de um reequilíbrio, e esse reequilíbrio pode ser feito dentro do próprio mecanismo que a gente citou aqui, de utilizar uma compra antecipada, uma antecipação de receita, comprar bilhetes para o futuro. Você faz isso e dá caráter legal, juridicamente, sendo parte de um reequilíbrio fundamentado numa causa de força, numa razão maior. Então, é uma alternativa. E ela precisa ser discutida entre as operadoras e seus poderes concedentes, porque é justo e ela está fundamentada. Obrigado, Gilberto. Eu creio que vou passar para a Jussara, para as finalizações, e eu queria, se você me permitir, saindo, Jussara, dizer que estou muito feliz de participar desse encontro. Eu usaria uma palavra, um verbo chamado, o verbo repisar. Né? Nós não praticamos isso, né? Não fomos repetitivos e não fomos enfadonhos. Fazia muito tempo que eu não via uma exposição de ambos os nossos palestrantes de uma maneira tão elucidativa. Muito, muito grato a você pela oportunidade. Rodrigo, sou eu que agradeço a cada um de vocês que aceitou o nosso convite para ser o mediador, você e o Vicente, o Jober e o Fernando Paes, nossos ilustres palestrantes. Eu vou passar a palavra para vocês, dar um recadinho final, eu só gostaria de falar 2 coisinhas aqui. Quanto ao uso da máscara, eu tenho aproveitado todos os espaços que me cabem
para falar que eu sou uma sobrevivente graças a essas máscaras. Faz cerca de 5 anos que eu só viajo de avião usando máscara. Eu tinha gripes, 10 gripes por ano. Passaram-se a 3 gripes, e isso tomando vacina. Então, as máscaras protegem mesmo. As pessoas devem usar as máscaras no trem, no metrô, nas ruas. E eu acho que as autoridades brasileiras, às vezes, importam muitas mais obrigações ainda para nós, né? Vimos a Espanha distribuindo máscara nos trens e agora essa obrigação às operadoras. Quem é que não pode providenciar uma máscara para si mesmo, né? É para a própria proteção. Então, impõe-se a regra de sair de máscara à rua. Agora, que tenha que ganhar isso de alguém, eu acho que é fazer bonito com o chapéu dos outros, né? E uma outra coisinha apenas que eu gostaria de ressaltar, para que os senhores que são da área econômica, grandes especialistas, que estão nos acompanhando também, hoje eu vi um artigo do Fórum Mundial, do Fórum Econômico Mundial, um artigo já de uma semana atrás, mas só tomei conhecimento hoje que o nosso amigo Danilo Dias, que está em Miami, está nos acompanhando aqui, ele partilhou conosco esse artigo, dizendo que a América Latina deverá ter mais uma década perdida. Então, nós devemos nos preparar e cada um fazer o melhor, né, dar o melhor de si para a produção econômica, para que o país não pare, né? Cada um fazendo a sua parte. Nós aqui no Instituto BESC estamos fazendo a nossa parte, e eu reitero meus agradecimentos aos nossos conselheiros e aos nossos patrocinadores, a Aliança Navegação, a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, que confirmou hoje o seu patrocínio, o Grupo Dex, do nosso amigo Roberto Dexheimer, a IOSP Maxio, do nosso querido amigo Marcos Oliveira, a JSL, do nosso amigo Fábio Veloso, a Movida, também do Grupo JSL, a Scania, são nossos queridos parceiros, patrocinadores, e aos nossos conselheiros, o meu muito obrigada. Eu passo a palavra para que cada um de vocês dê o seu recadinho final, aí não precisa mais voltar em mim. Vamos ao Gilbert, por favor. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, eu achei fantástico estar aqui num grupo de pessoas que somos amigos já e parceiros de luta há vários anos. E é importante a gente poder tornar público o que a gente tem feito, o que a gente acha que precisa ser feito daqui para frente, até para depois ler muitas das colocações que eu vi aqui que foram feitas, que podem nos ajudar também, porque a gente também aprende com a opinião que as pessoas manifestam nessas perguntas. Então, eu só queria agradecer. Vicente? Vicente ou Bom, Fernando? eu queria parabenizar a Jussara por mais esse evento, a Laís, que ficou aí na retaguarda. Jussara, você já terminou, mas não sei se eu tinha um minutinho, e nós temos o próximo na terça-feira que vem, que seria com o ministro Bento Albuquerque, Isso, Minas e Vicente. Energia. Tá? Obrigada, ajuda a fazer o marketing. Exatamente. Não, eu acho que hoje nós estamos na 5ª edição e isso vai continuar, e eu acho que é extremamente importante para todos nós. Tá? Queria agradecer ao Gilbert e ao Fernando por terem abrilhantado esse painel, o meu companheiro Rodrigo, companheiro e amigo Rodrigo, aí por mediar também junto comigo, pedir desculpas a quem a gente não conseguiu formular as perguntas, houve uma certa reclamação. Eu mesmo fui um reclamante da vez anterior, e olha, eu confesso ao Roberto e ao Meireles que não é fácil realmente fazer a mediação, é muita coisa ao mesmo tempo, e a gente não tem essa velocidade toda. Mas, de qualquer forma, acho que a gente cumpriu bem nosso papel. E dizer, de uma forma geral, que, claro, a gente vai passar por alguns momentos ainda
de ansiedade, mas eu sou um otimista, como todos aqui nós somos, acredito no setor ferroviário e acho que a gente vai sair dessa com uma posição muito mais forte, e eu acho que o transporte ferroviário tem cumprido seu papel de serviços essenciais, e isso é o mais importante de tudo para nós, que ele não ficou exposto a problemas que existem naturalmente com crise desse tamanho. Muito obrigado. Rodrigo, por favor. Sara, só repetir minha palavra do verbo, repisar. O resto foi tudo perfeito. Muito obrigada. Fernando, por favor. Jussara, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço ao Gilberto, ao Rodrigo, ao Vicente, aí por mais esse trabalho junto. Reitero que o setor ferroviário está pronto para contribuir para o país no enfrentamento dessa pandemia, seja mantendo o serviço de transporte, seja por meio de outras ações de caráter humanitário, e coloco a ITF aqui à disposição para outros eventos aí com o Instituto BESC. Parabenizo aí vocês por esse belo debate. Obrigado, Jussara. Sou eu que agradeço ao Fernando, ao Gilberto, ao Rodrigo e Vicente, aos nossos ouvintes todos que nos acompanharam durante todo o tempo, e reitero os agradecimentos aos nossos queridos patrocinadores. Semana que vem, como o Vicente lembrou, nós temos na terça-feira, sempre o mesmo horário, às 17 horas, o ministro de Minas e Energia, o almirante Bento de Albuquerque. Nós teremos com ele 3 debatedores do segmento de óleo e gás, mineração e energias, como energia elétrica, alternativas, etc. Então, meus queridos, muito obrigada, que Deus nos abençoe a todos, a cada um que está nos ouvindo, que Deus cubra seu coração de esperança e bora para frente, vamos trabalhar. Muito obrigada a todos. Até logo.